Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Genivaldo Lievori, do PT. Ele que é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Assembleia, também vice-presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas e membro efetivo da Comissão de Turismo e Desporto. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Vamos começar então falando sobre um projeto do senhor que foi sancionado recentemente aqui pelo plenário da Casa, que obriga a oferta do ensino médio em todo o estado, né? O ensino gratuito, né? Qual a proposta desse projeto do senhor aprovado aqui? Olha, esse projeto tem uma importância muito grande para a cidadania e para o direito humano fundamental, que é o acesso e a permanência na escola. A nossa Constituição estadual e federal, ela obriga o ensino fundamental. E já a Constituição, lá em 88, a Constituição Federal, ela garantia que o ensino médio seria progressivamente implantado na sociedade. Tem mais de 20 anos e nós temos um grande número de jovens, de adolescentes na idade de 15 a 17 anos, fora da escola, ou quando se matriculam, há uma grande evasão na escola. O que nós queremos é que, como está garantido na Constituição Federal, já com a emenda de 2009, a emenda 59, por isso que nós estamos adaptando a Constituição Federal, a estadual à federal. Nós propusemos essa mudança e foi aprovada no plenário e agora vai ser promulgada pela Casa. E aí nós teremos no Espírito Santo, já a partir do ano que vem, a obrigação do aluno, terminou a 8ª série ou o 9º ano, ele precisa se matricular numa escola de ensino médio. Isso vai fazer com que nós tenhamos nossos jovens e adolescentes na sala de aula. Mas não basta só obrigar. É preciso, e eu já estou prevendo isso, já fiz uma indicação ao governo do estado, para que também garanta o transporte para aquele aluno que não tem uma escola próxima à sua residência, que é um direito já garantido na Grande Vitória, inclusive para alunos do ensino superior que nós já aprovamos. O que eu propus, está ainda em tramitação nesta casa, é que o governo assuma o transporte do ensino médio fora da Grande Vitória. E isso também já está na lei. Já está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Já encaminhei uma indicação para o governador e agora proponho incluir na nossa Constituição estadual a obrigatoriedade do governo garantir o transporte. Por quê? Se o aluno precisa estudar, nós temos que garantir o transporte, uma escola que acolha, alimentação e, acima de tudo, hoje nós precisamos fazer uma grande reflexão, e o governo federal já acenou para isso, que é uma mudança do ensino médio, para que, com cursos profissionalizantes, para que o nosso adolescente sinta atração ao estudar. Então não basta só obrigar, são um conjunto de mudanças que são necessárias nesse momento para poder incluir os nossos jovens que estão fora da escola. Se está fora da escola, ele está suscetível a estar na rua, a ser presa fácil aí do tráfico. Se ele não estuda, ele compromete a sua empregabilidade, porque hoje, com as novas tecnologias, precisa de conhecimento. Então, nós estamos garantindo a cidadania. Bom, deputado, voltando àquela questão do ensino médio, essa obrigatoriedade também, né, da oferta do ensino médio e do aluno estar matriculado no ensino médio vai influenciar também em alguns benefícios, por exemplo, que a família recebe, alguma bolsa do governo, alguma coisa nesse sentido? Olha, a Bolsa Família já tem um valor para as famílias que garantem os filhos no ensino médio. Então, se tem na idade escolar até 17 anos, a família já recebe um valor para isso. Mas nem sempre esse valor é suficiente para pagar nem o transporte escolar quando o aluno não tem uma escola próxima à residência. Às vezes o transporte é maior do que o benefício. Por isso que é uma grande evasão. A outra realidade é que a maioria dos nossos adolescentes precisam trabalhar, de famílias mais empobrecidas.
e precisa de uma oferta maior de escolas noturnas. E também aí, ali, quando se fala em educação noturno, à noite, tem uma questão que precisa mudar. Hoje, o conteúdo que um aluno que não trabalha do período matutino ou vespertino é o mesmo do noturno. É uma desigualdade e a lei obriga a oferta adequada ao aluno trabalhador. Como seria essa grade? Mudar o ensino médio à realidade do aluno trabalhador. Não é possível um aluno que trabalha 8, 9 horas por dia numa indústria, numa fábrica, ou ajudante de pedreiro, depois chegar numa escola de 6h30 a 10h30 da noite, ele já está cansado e com pouca capacidade de assimilar conhecimentos. Então, nós precisamos flexibilizar esse ensino médio para adequá-lo à realidade do trabalhador. Nós não precisamos de mostrar números. Vamos concluir o ensino médio em 3 anos. Olha, o resultado do IDEB está aí. Infelizmente, o Espírito Santo ficou abaixo da média nacional. Não adianta você querer mostrar índices. Hoje, tantos alunos concluem o ensino médio, mas a qualidade. Então, nós precisamos, nesse momento, o país precisa fazer uma meia-culpa na casa da educação. Nós temos um projeto de lei que eu considero o mais importante no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que é o novo Plano Nacional da Educação. E o centro da discussão está em elevar os investimentos em educação de 5% do PIB, Produto Interno Bruto, para 10%. Então, a presidenta Dilma estuda uma forma de utilizar os recursos do petróleo, do royalties, para investir na educação, para que nós possamos, nos próximos 10 anos, aumentar os investimentos na educação, que seria escola de tempo integral, as condições para o aluno, bolsa para os alunos, melhor capacitação dos professores, formação dos professores. Então, um conjunto de ações que são necessárias para corrigirmos essa dívida que nós temos com o país, né? Uma dívida social que é uma educação pública de qualidade. Com relação a esse ensino noturno, deputado, seria o caso de fazer menos horas, mas com um tempo mais estendido no final das contas, para que o aluno pudesse competir em pé de igualdade com escolas particulares, por exemplo, na hora de concorrer a uma vaga numa universidade pública? Eu não sei ainda se 3 anos e meio ou 4 anos o ensino médio para o aluno trabalhador é suficiente, mas os nossos técnicos em educação, os nossos especialistas, eles precisam olhar essa realidade. Que, infelizmente, eu já acompanho a questão da educação há muito tempo. Logo que aumentou os dias letivos e a 800 horas por ano, primeira coisa, as aulas começavam às 19 horas do aluno trabalhador, passou a 16h30. Então, se você olhar, a maioria das escolas, às 16h30 não tem um aluno, mas tem um professor e tem conteúdo. Então, faz que ensina, cumpre-se uma grade curricular, um conteúdo, mas na realidade o aluno está fora, está excluído e chega no final, ele não teve nem assimilou aquele conteúdo. Portanto, são um conjunto de fatores, a obrigatoriedade do ensino médio, o transporte, alimentação, uma escola que acolha, capacitação dos professores e mudanças no nosso sistema de ensino para que nós possamos ser considerado de primeiro mundo. E essas mudanças, elas podem começar aqui no nosso estado ou são apenas objeto de discussão nacional? Não, já pode começar no nosso estado. As mudanças no ensino médio já foram aprovadas no Conselho Nacional de Educação para flexibilizar. O governo federal, através do MEC, também estuda propostas e isso, com certeza, vai chegar não só no Espírito Santo, mas em todos os estados. Um pouco mais cedo o senhor falou da questão do transporte, né? O senhor, na verdade, é autor de uma indicação ao governo do estado que pede gratuidade no transporte público coletivo aos estudantes de ensino médio. Também é autor de uma outra PEC, uma proposta de emenda constitucional. Quer se cercar de todos os cuidados para fazer valer esse direito aqui no estado. Com certeza. Eu afirmo que o maior investimento de um governo é na educação.
Mas essa indicação, né, que o senhor já apresentou ao governo prevê justamente a gratuidade aos alunos do ensino médio aqui da Grande Vitória ou do interior também? A Grande Vitória já tem a gratuidade. Já tem a gratuidade, né? É até uma desigualdade. Nós temos aqui cidadãos, alunos que têm direito e fora da Grande Vitória não têm direito. Estamos tratando até de forma discriminatória os estudantes do ensino médio que moram fora da Grande Vitória. Aí vem aquela questão, né? Porque tem municípios que já têm o transporte coletivo normal, como Colatina, São Mateus, Linhares, mas tem municípios que não têm esse transporte, né? Porque a cidade é tão pequenininha que não tem necessidade desse transporte. Aí seria o caso da prefeitura mesmo fazer a cessão do ônibus para os alunos que moram na roça, por exemplo, né? Os municípios já garantem o transporte para o ensino fundamental. O Estado já garante para o ensino médio, inclusive para o ensino superior na Grande Vitória. E também o Estado já garante para os alunos do ensino médio que moram na área rural dos municípios do interior. Isso já é garantido. O que nós queremos é a gratuidade, né, para o ensino médio da área urbana, dos municípios que têm transporte e o aluno não tem uma escola próxima à residência. Ah, tá. Para que todos tenham o mesmo acesso, claro, à escola sem ter tantas dificuldades. Bom, deputado, falando, né, questão educacional, a gente não tem como não pontuar, né, a questão das cotas aprovada recentemente pela presidente Dilma, né, que define aí uma margem de uma porcentagem, número de vagas nas instituições federais para alunos vindos exatamente de escolas públicas, né? O senhor já se posicionou favorável a essa medida da presidente Dilma, por quê? Olha, nós precisamos de ações afirmativas. E esta proposta que foi amplamente discutida com a sociedade, que é a questão das cotas nas escolas federais, nos IFES e nas universidades públicas. E o resultado foi essa lei sancionada pela presidente Dilma, que garante que 50% das vagas sejam para alunos das escolas públicas, que estudou ensino médio nas escolas públicas, e desses 50%, 25% observe também o corte racial, que essa é outra dívida que nós temos para os nossos irmãos e irmãs negras e negros, que são discriminados no nosso país. Os negros, os indígenas. Né? Então, esse projeto de lei veio corrigir mais uma injustiça que nós tínhamos no nosso país. Então, são ações afirmativas, importantes, até que tenhamos uma educação de qualidade que não precise mais de lei de cotas. Bom, deputado, este primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença ao senhor um instantinho, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje recebe o deputado estadual Genivaldo Lievori, do PT. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente finalizou falando aí das cotas para estudantes das escolas públicas estaduais e agora a gente vai mudar um pouquinho de tema, falar das mulheres, né? Esse ano a Lei Maria da Penha completa 6 anos, né, deputado? O senhor é um defensor desse direito, dos direitos de todas as mulheres, né? E é um problema que a gente enfrenta aqui na nossa sociedade, essa questão da violência. O senhor tem discursado bastante no plenário sobre esse assunto. Na opinião do senhor, desde a implantação da Lei Maria da Penha, né, houve mais avanços ou precisa avançar muito mais? Olha, a lei é uma conquista da sociedade. A Lei Maria da Penha, ela foi discutida com a sociedade, aprovada justamente para diminuir ou acabar com a violência doméstica. Infelizmente, no Brasil e aqui no Espírito Santo, precisamos de uma Lei Maria da Penha para dizer de que não se deve agredir o homem e a mulher. Ou seja, uma lei para dizer o básico. O básico. E comemorar, não temos ainda o que comemorar nesses 6 anos da Lei Maria da Penha. Porque a lei em si só, ela precisa, para sua eficácia, ela precisa de compromisso e atitude. Como foi lançada a campanha nacional, e aqui no Espírito Santo, que foi lançada, porque infelizmente
o Espírito Santo é o primeiro lugar em assassinatos de mulheres. Esta é uma triste realidade que o poder público, a sociedade, precisa se mobilizar para reverter essa situação. Então, veio a Lei Maria da Penha, agora o lançamento da campanha, a atitude e compromisso com a Lei Maria da Penha, que tem diversas ações. Primeiro, as delegacias especializadas, porque nem os agentes públicos estão preparados para acolher. Muitas vezes, a ação do agente público é ação machista. Ele ainda não foi tocado pela necessidade. Então, há uma necessidade de preparar os agentes públicos, delegacia, defensoria, Ministério Público, Judiciário. Então, há um esforço da sociedade para atender a mulher vítima da violência. Mas nós precisamos também trabalhar a prevenção. A Lei Maria da Penha fala que os homens que agridem as mulheres devem passar por um processo de educação, até psicológica, porque acham que é normal, que é tradição a violência contra a família, contra a mulher. Então, nós estamos lidando com uma situação que é preciso. A lei é importante, mas é preciso que, a todo momento, o padre, o pastor, o dirigente sindical da associação, nas suas reuniões, as empresas nos seus locais de trabalho, quando tem uma formação, também falar da violência. Né, que a violência contra a mulher, além de ser crime, afronta a dignidade da pessoa humana. Então é preciso um esforço conjunto da sociedade. A CPI está aí, CPMI mista que teve no Espírito Santo, que avaliou os casos. Então são várias ações afirmativas e positivas que estão em plena execução no nosso estado, em todo o Brasil, para mudar essa realidade. Mas é preciso mudar as mentes, os corações de homens e mulheres. Então é uma ação de educação. Por isso eu já falo na proposta que estamos discutindo aqui no Estado do Espírito Santo, que é o Programa Estadual de Direitos Humanos e o Plano de Educação em Direitos Humanos. Então o programa são um conjunto de propostas que estão sendo discutidas em audiências públicas, para que o sistema penitenciário, para o delegado, para as entidades e para a sociedade. Então, como nos educar para respeitar a dignidade da pessoa humana? Não só a violência contra a mulher, contra a criança, o idoso, pessoa com deficiência, os homossexuais, que é a violência que está aí na sociedade, os encarcerados. Então, são um conjunto de propostas para serem estudadas e colocadas em práticas pelos órgãos públicos e pela sociedade. E há também a proposta do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Porque nós acreditamos, se lá na escola, o sistema escolar assumir a educação em direitos humanos, nós vamos ter uma sociedade melhor. Porque quando nós discutirmos essas questões da violência contra a mulher, da homofobia, da violência contra idoso, contra a criança, contra os negros, a discriminação racial que existe dentro das escolas. Então, quando nós começarmos a colocar isso lá no conteúdo das escolas, primeiro formar os professores, porque também as nossas faculdades não têm um conteúdo de direitos humanos. Então, é preciso envolver as universidades, as escolas, em todos os níveis, e os órgãos públicos para colocar em prática o Programa Estadual de Direitos Humanos e o nosso Plano de Educação em Direitos Humanos. Pelo que o senhor pontuou, aí há uma herança histórica, uma herança maldita histórica, né, essa questão do preconceito contra as mulheres, contra negros, contra as minorias, aí, as demais minorias. O senhor acha importante, então, as políticas públicas partirem daí, de onde nascem esses problemas, trabalhar justamente na base, na infância, que as crianças que já estão nascendo, elas já nascem, não tem como elas nascerem sabendo que existe isso. Ninguém nasce violento. Exatamente, isso é repassado para elas, né? Então, as políticas públicas, elas devem ser trabalhadas justamente nesse cerne da questão mesmo, né? Com certeza, eu acho que até pela forma, na atualidade,
das famílias, né, dos novos arranjos das famílias. Hoje, 25% de mulheres são chefe de família, que tem a responsabilidade de gerir, de administrar uma casa e precisa trabalhar para o sustento. Então, há uma nova configuração. Muitas vezes o pai e a mãe saem para trabalhar e os filhos ficam em casa. Então, é necessário que haja um envolvimento, claro, da família, é importante, mas a escola tem essa grande missão de fazer a educação, um plano de educação em direitos humanos. Daí a importância de se investir tanto em educação, né, deputado? Com certeza, hein? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre drogas, né? O senhor é vice-presidente da Comissão de Política sobre Drogas, a gente anunciou no início aí do nosso programa. O senhor fez a comissão, ela realizou uma audiência, né, em Colatina, justamente para poder tratar desse tema lá. Mas são questões que são levadas, né, para todo o Estado, né, deputado? O que o senhor pensa com relação ao que está sendo feito hoje para poder coibir esse tipo de questão aqui no Estado? Olha, a sociedade precisa discutir as políticas públicas sobre drogas. Nós precisamos trabalhar a prevenção, e aí eu volto à educação de novo, a escola, a prevenção, o tratamento, que a questão da dependência química não é só uma questão de polícia. Então nós precisamos de prevenção, tratamento e reinserção social. Claro que também precisa trabalhar a repressão, que é o tráfico de drogas internacional, o narcotráfico. Combater o tráfico de drogas é papel das polícias. Mas hoje a sociedade quer mais. Por isso que o governo, em parceria com as prefeituras, já organiza todo um sistema, uma rede de atendimento de políticas públicas para que nós possamos cuidar dessa doença. A dependência química é uma doença. Então, quando eu falo dependência química, é do álcool e outras drogas. Porque a porta de entrada das drogas ilegais, ilícitas, é o álcool, que é barato, que se acha em qualquer lugar. Então, a sociedade precisa ter uma nova abordagem sobre o tema drogas. O mundo está discutindo isso. E aqui no Estado, nós temos uma comissão permanente na Assembleia, realizamos audiência pública. É um desafio para a sociedade. Há a necessidade do envolvimento das famílias, porque enquanto é no filho dos outros, ninguém se preocupa. Mas quando aquele problema perpassa as famílias e vai para a sociedade, todo mundo quer uma solução. E não existe uma solução mágica. É preciso o envolvimento, de novo, de todos os setores. O poder público tem seu papel, as famílias e as entidades na sociedade, as igrejas, para que possamos enfrentar e dar uma resposta satisfatória, respeitando a dignidade da pessoa humana. Até porque já se foi provado que não é mais uma questão pontual restrita às classes mais baixas, né, deputado? Agora o problema está ampliado aí também às classes... Todas as classes sociais são atingidas e precisa ter um novo olhar, novas políticas públicas para enfrentar a dependência química. No caso das classes mais baixas, né, dessas crianças que não têm acesso a, por exemplo, o que uma criança de classe média alta, por exemplo, tem, né, são escolas, né, que deem tanta condição para ele se divertir, para ele ter outras atividades. No caso das classes mais baixas, eu acho que essa questão, alternativas para a inclusão social, é uma boa opção para poder tirá-lo desse meio? Com certeza. Uma das propostas é a escola de tempo integral. Hoje, alguns municípios já têm, na minha cidade já tem, principalmente para as crianças que têm maior risco social, os filhos permanecem o dia inteiro na escola. Então, a escola de tempo integral e outras políticas públicas na área do esporte, da cultura, do lazer. Então, precisa de um grande investimento do Estado para mostrar que tem outros caminhos sem ser a droga. Bom, mudando um pouquinho agora de foco, né? A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. Vamos falar de uma indicação do senhor, uma outra indicação do senhor ao governo do Estado para reduzir a alíquota de ICMS nas contas de energia elétrica, né, lá em Colatina e regiões e cidades ali que compõem, que fazem parte daquela região. O que acontece atualmente? Há uma diferença das operadoras de energia elétrica? Com certeza a concessionária Excelsa tem um preço de energia e a concessionária Santa Maria, que explora na região de Colatina mais 16 municípios, tem outro preço que é maior. E isso
causa uma distorção, uma desigualdade, não só para o contribuinte residencial que paga mais do que aqui. Eu sou um município de um lado e um município de outro paga tarifa de energia diferente. Quando a tarifa é maior, eu pago mais imposto, então há uma discriminação. E principalmente a indústria. Se a nossa energia está mais cara, há uma concorrência até desleal, porque o custo daquele produto é maior do que do outro que é da área de concessão da Excelsa. E isso causa até um subdesenvolvimento daquela região, porque o empresário não vai instalar lá uma indústria com a energia mais cara do que nas outras regiões do Espírito Santo. Então nós encaminhamos essa indicação para o governo. Já houve uma redução na tarifa lá, através da revisão realizada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E agora o governo federal estuda várias medidas para reduzir o preço da energia em todo o Brasil. E após esses estudos, vamos realizar uma audiência pública para discutir esse assunto com todos os atores envolvidos, os empresários, o governo e as concessionárias. O senhor também é autor de um outro projeto de lei, né, que proíbe pessoas ligadas a deputados, algum tipo de parentesco, né, de firmarem contrato com o Estado. Qual é a proposta do senhor nesse sentido? A proposta é que já é lei em outros locais, é que o parente do deputado, até o 3º grau, ou por afinidade, cunhado, etc., possa ter uma empresa e essa empresa contratar com o poder público. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente um caso igual a esse e considerou constitucional a lei que proíbe parente do deputado contratar com o Estado. Então, além de ser uma questão ética, é uma questão moral e zela pelos princípios constitucionais da impessoalidade. Então, não é possível parente do deputado contratar com o Estado. Então, enquanto a pessoa foi eleito para ocupar um cargo de deputado aqui no Estado, se tem alguma empresa que presta serviço ao Estado, ela deve romper o seu contrato e outras empresas devem participar do processo licitatório. Espero que esta lei que tramita na Comissão de Justiça possa ter parecer favorável e que o plenário aprove, que é uma lei que com certeza garante a moralidade e a impessoalidade do nosso Estado. Um princípio fundamental para a democracia. Bom, deputado, o nosso programa chegou ao final, infelizmente. A gente até tinha outros temas para poder abordar com o senhor. O senhor quer deixar alguma mensagem para o nosso telespectador? Nós queremos que a população capixaba tenha segurança de que vamos cumprir o nosso mandato naquilo que é a função do deputado. Votar as leis, propor leis e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E junto com o governo, propormos ação para que tenhamos um Estado mais humano, com menos violência, ou seja, um Estado de muita paz. Ok, deputado, então a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência de sempre. E lembre-se, se você ficou com alguma dúvida sobre algum tema tratado aqui hoje, você pode entrar em contato com o deputado por meio do e-mail genivaldolievori@al.es.gov.br. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.